A paz do Senhor, irmãos, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso segundo estudo do livro de Gálatas. Você coloca um título: Não abandone o verdadeiro evangelho. E vamos meditar aqui no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Paulo escreveu assim: Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir o outro evangelho. Paulo estava admirado, mas não no bom sentido. Paulo não estava alegre, né? O que causou espanto para ele saber que aquela igreja, que aquela comunidade estava abandonando a verdade, abandonando o verdadeiro evangelho, abandonando a graça de Cristo para seguir um outro evangelho. Aí ele escreve aqui, que na realidade não é evangelho. O evangelho significa boas novas, boas notícias. A boa notícia é que Deus nos amou, por isso entregou Jesus naquela cruz, para que todo que nele crê é salvo, né? Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Essa igreja recebeu essa graça, essa igreja recebeu essa verdade, ela era salva. Mas aí agora diz que Paulo identificou. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando. Algumas pessoas, entre elas falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores e algumas pessoas, falsos irmãos também, estão ali trazendo perturbação, perturbando. Perturbar significa trazer desordem, perturbar a ordem. Ou seja, pessoas perturbadas estão perturbando. A igreja é um local de ordem. Jesus estabeleceu a sua igreja, Jesus colocou os seus líderes, existe a doutrina para a igreja ter uma ordem, tudo deve ser feito com ordem, com decência, né? Mas pessoas perturbadas, elas perturbam. Jesus disse, aquele que não ajunta, espalha. Existia uma turma aqui espalhando aquilo que tinha sido edificado, né, com a fé, com a palavra de Cristo, com a graça de Cristo. Agora, algumas pessoas levaram perturbação. E ele escreve assim, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, perverter é mudar o bem para o mal. Estão colocando coisas, né? Estão acrescentando coisa à verdade, ao evangelho de Cristo, né? E olha só que sério isso. Paulo diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. E aí no 9 diz assim, como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Ou seja, uma maldição para quem prega um evangelho diferente, uma maldição para quem acrescenta coisas à palavra do Senhor, né? Paulo certa vez estava pregando a palavra do Senhor, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, e veio um perturbado querer perverter a pregação dele, ele amaldiçoou. É isso que nós temos que fazer com a nossa oração, orar, repreender. A igreja é um local de paz, a igreja é um local onde as vidas devem crescer com amor, com fé, em comunhão, mas pessoas perturbadas, pessoas rancorosas, pessoas amarguradas, pessoas decepcionadas, pessoas frustradas, muitas vezes acabam levando a contaminação para dentro de uma igreja, e a Bíblia fala que temos que tomar muito cuidado para não sermos pedra de tropeço para um pequenininho da fé. As pessoas estão crescendo olhando para Jesus, as pessoas estão crescendo amando a palavra, e a pessoa em sua volta está perturbada e começa a perturbar. Eu lembro uma vez que quando eu tirei minha carta de moto, né? E aí a minha primeira multa, eu recebi uma multa e a multa era de perturbação da ordem, né? E eu corri no Detran para saber que multa era aquela e descobri que o escapamento da minha moto estava fazendo muito barulho e por isso que eu tinha tomado uma multa. Ou seja, fui punido por ser um perturbador. Essa palavra mostra isso, que Paulo está falando. Deve ser amaldiçoado quem está trazendo perturbação, né? Vai pagar uma consequência. Eu tive que pagar uma multa por perturbar a vida dos outros, né? Então que nós possamos ser um canal de bênção, que nós não possamos perturbar os outros, né? Há pessoas que estão precisando serem libertas desse tipo de perturbação. O evangelho da graça te liberta, o evangelho da graça te põe em paz, te põe em alegria. Igreja é local de paz, igreja é local de alegria. A igreja é lugar de pregar as boas novas, é um local onde que as pessoas são salvas. Lembre-se de onde Jesus te salvou, da onde que Jesus te tirou, como Deus usou uma igreja para te evangelizar, usou uma igreja para te cuidar, usou uma igreja para te ensinar a verdade, te batizar nas águas, te encaminhar, né? Então não se esqueça e nunca leve perturbação a nenhum local, não seja uma dessas pessoas que leva perturbação ou que quer perverter o evangelho de Cristo, amém? Existe uma maldição, na verdade uma dupla maldição, né? Para quem
prega um evangelho diferente e para quem anuncia um evangelho há uma maldição. Que possamos orar no nome do Senhor Jesus pela igreja do Senhor, que a igreja do Senhor venha ser um local onde a igreja cresce e ela não abandona a fé, ela não abandona a graça, né? Você foi salvo pela graça, você vai ser transformado pela graça, você vai crescer debaixo da graça. Então lembre-se que assim como um dia você foi para uma igreja e foi acolhido, outras pessoas também virão. Tenha paciência com o seu irmão, tenha paciência com a sua irmã, não acrescente nada à palavra do Senhor, amém? Deixa que a obra é do Senhor, deixa que quem convence as pessoas, né, a serem transformadas é o próprio Espírito Santo, é a palavra de Deus que limpa, que purifica, que transforma. Amém? A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, que a igreja do Senhor Jesus venha ser uma igreja onde realmente o evangelho de Cristo é anunciado, a verdade do Senhor é anunciada. E se você está afastado, né, do verdadeiro evangelho, volte para Jesus, volte para o primeiro amor, lembre-se que Ele te ama, lembre-se que Ele sempre vai te amar, independente do que você fez ou deixou de fazer, amém? A Jesus toda a glória e até o próximo estudo em nome de Jesus.